conforme o combinado, esse foi o tema trabalhado na aula do Centro de Mídia dessa semana, né? A Primeira Guerra Mundial. E a habilidade é estabelecer relações entre a mecanização das guerras, a desumanização do inimigo e o papel da pesquisa científica para elevar a eficácia destruidora das guerras tecnológicas. Então, os principais pontos, né? Começando aí. Primeiro, a gente tinha dois blocos rivais, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, inicialmente. A Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, e do outro lado a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Falando de tecnologia bélica, né? Lembrando que o século XIX, o finalzinho do século XIX, foi um momento de bastante crescimento, né? Nesse aspecto tecnológico, de industrialização e tudo mais, motivando até o imperialismo, né, que a gente viu anteriormente. E a partir desse desenvolvimento tecnológico que alcança a indústria de maneira geral, vai afetar também a questão da fabricação de armas, né? Então, a gente vai ter aqui no início do século XX, na Primeira Guerra Mundial, tanto o desenvolvimento quanto o aperfeiçoamento de armas que já existiam. Então, em matéria de tecnologia, a Primeira Guerra foi extremamente revolucionária, né? As armas que se conheciam antes da guerra e as armas que se passam a conhecer após, né, ou durante a Primeira Guerra Mundial, a eficácia, né, para matar é muito maior dessas guerras da Primeira Guerra Mundial, tá? Dessas armas da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra a gente pode dividir ela em 3 fases, né? A primeira fase, guerra de movimento. Então, a gente vai ter o movimento das tropas alemãs, que vão avançar e vão acabar por invadir o território francês. Só que esse avanço da Alemanha, ela não foi em todos os sentidos bom, porque ela vai ficar, de um lado, ela vai ter a França, né, os franceses como inimigos, a parte do território francês ainda, e do outro lado os russos, né? Então ela vai ficar ali como que encurralada, né, entre esses dois inimigos, a frente ocidental e a frente oriental. Isso, ao invés de ser uma vantagem para a Alemanha, acaba sendo um dificultador, né? Porque você tem inimigo dos dois lados. A segunda fase já entra a guerra de trincheiras, né? Que foi extremamente relevante durante a Primeira Guerra Mundial, essas trincheiras. E aí, durante essa segunda fase, a gente tem a saída da Itália, né? Que era parte lá da Tríplice Aliança, sai, porque a Itália tem promessas de territórios por parte da Tríplice Entente, então ela cai fora da guerra. E a trincheira, ela era as valas, né, cavadas no chão, e essas valas, elas tinham como objetivo a proteção, né? Ao estar ali dentro, você estava protegido dos ataques inimigos. No entanto, essa proteção, ela dificultava a movimentação, né? O avanço, diferente da fase de movimento, aqui o avanço ele era muito mais lento, porque a cada avanço você tinha que construir mais quilômetros de trincheira para que essas tropas pudessem avançar. E apesar delas servir de proteção, muita gente morria ali dentro, né? Então, tanto pela questão das guerras mesmo, de ataques, né? De granadas e outras coisas que eram lançadas ali, quanto pelas situações precárias na trincheira, né? Porque estando ali, a situação de higiene ali era extremamente precária, né? Não tinha comida adequadamente, não tinha encanamento adequado. Então, muita gente, às vezes, as pessoas morriam ali, não tinham como retirar os corpos que estavam ali. Então, muita gente morria não só da guerra, mas de doenças mesmo que eram propagadas ali pelas condições precárias dentro das trincheiras. Depois a gente vai ter a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? A entrada dos Estados Unidos é extremamente importante e relevante para a posterior vitória da Tríplice Entente, porque os Estados Unidos vão fornecer armas, muitas armas. Então, ela é importante tanto para a Tríplice Entente quanto para os Estados Unidos, que vai alavancar a economia aí com o fornecimento de armas para a Primeira Guerra Mundial, tá? E a entrada do Brasil na guerra, né? O Brasil também declara guerra à Alemanha e entra na Primeira Guerra. A participação do Brasil já é menor, envia apenas profissionais na área da saúde, tá? Mas do lado da Tríplice Entente. E com a Revolução Russa, que é um tema que a gente vai ver ainda para frente, a Rússia sai da guerra, né? Ela assina à parte um acordo ali com a Alemanha e cai fora da guerra também. E aí a gente tem o final, né, da Primeira Guerra Mundial com a vitória da Tríplice Entente.
é assinado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele responsabilizava a Alemanha por todos os danos, né, da guerra, já que é a Alemanha que inicia a guerra. Ele vai determinar a redução de territórios, né, a Alemanha perde muitos territórios, e armamentos, né, a Alemanha não pode, ela tem um número limitado de armas e de soldados que ela pode ter. Gente, é muito importante lembrar dessa questão do Tratado de Versalhes, porque o Tratado de Versalhes vai ser o que vai motivar a Segunda Guerra posteriormente, né? Então, a gente vai ver que, na verdade, a Segunda Guerra ela é apenas uma continuação da Primeira. E a gente tem aqui a criação da Liga das Nações, né? Que seria um primeiro projeto do que a gente tem hoje, que é a ONU, que vai ser criada após a Segunda Guerra, né? O objetivo da Liga das Nações era tentar manter a paz, né? Evitar que novos conflitos mundiais acontecessem. Como a gente teve a Segunda Guerra Mundial, já dá pra gente perceber que não funcionou, né? E aí o saldo, né, da Primeira Guerra Mundial, 9 milhões de mortos, 20 milhões de feridos e muitos, muitos, muitos órfãos. Por que esse saldo ele é tão grande? É aquele motivo que a gente comentou lá no começo, né? As novas tecnologias, né? Matar era muito mais fácil e, além de mais fácil, era muito mais impessoal, né? É muito mais fácil você apertar um botão aqui e matar alguém que tá lá do outro lado que você nem vê do que através do contato, né, que existia antes. Por exemplo, se você pegar lá muito antes, né, um confronto de espadas, por exemplo, você tem que olhar no rosto do seu inimigo e matar ele. E com o desenvolvimento da tecnologia, não, você aperta um botão, ele morre lá, você não sabe nem quem é ele, nem a história de vida dele, nem nada, né? O matar se torna muito mais fácil, muito mais impessoal, ok?